Tá começando mais um Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João Aguiar de Almeida, aluno de medicina da UFRJ e ex-aluno do Curso Mini, e hoje na companhia do meu querido amigo professor Gabriel Ritter. Por favor, professor. Olá, gente, mais uma vez aqui com vocês, gravando mais um podcast. Já me sinto youtuber, companheiro do Igão, mítico dessa galera toda aí, abrindo novos horizontes, novas oportunidades de trabalho. E hoje o Anamnese da Aprovação tá em dose dupla, né, João? Dose dupla, que isso? É novidade essa, hein? O peso tá demais. Espero que seu computador seja forte. Não, que a sua internet tem que estar funcionando, potente, porque hoje porque é pesado. o peso hoje, e não é o meu peso, que são 128 quilos. Hoje nós temos dois convidados aprovados na Medicina UERJ, segundo e terceiro lugar da Medicina UERJ. Não, sério mesmo? Um negócio Segundo e terceiro absurdo. lugar. Uma com 2 aninhos de mini, o outro com 1 aninho de mini. Valentina Barros e Luiz Felipe. Palma. Por favor, gente. Se apresentem, por favor. Oi, prazer. Meu nome é Valentina Barros, eu tenho 20 anos e, como o Ritter falou, eu fiz 2 anos de mini. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui, muito feliz. Meu nome é Luiz Felipe Prates, eu tenho 19 anos. Eu tô na Medicina UERJ e muito feliz de estar aqui. Olha isso, olha que Que momento, honra. cara. Segundo e terceiro lugar da Medicina UERJ, aqui no Anamnese da Aprovação, na noite de hoje. Estrelas, de verdade, cara. Ritter, fala sério. Olha essa mesa. E são duas pessoas que são de muita relevância até pro convívio social do curso. Vocês sabem disso. Né? A Valentina fez 1 ano de presencial e 1 ano de online, né? E o Luiz Felipe fez 1 ano no presencial. E, assim, só quem conhece os dois sabe da relevância, da importância da amizade deles com as outras pessoas no curso, né? Na trajetória das outras pessoas. E todo mundo fala isso até hoje. E talvez as pessoas nem verbalizem isso pra vocês, mas elas falam muito de vocês e se inspiram muito em vocês. Isso é uma coisa que talvez vocês não saibam, mas o bacana desse projeto do Anamnese da Aprovação é isso. O Ritter falou de gente que tá no curso hoje e que se inspira em vocês. Vai ter alguém que vai estar assistindo isso aí, que não foi do curso, que não é do curso, e que também vai ter a história de cada um de vocês dois como inspiração, cara. Isso é uma possibilidade, porque no ano que vem vão ser calouros de vocês, sabe? E aí pode chegar até você, pô, Valentina, cara, assisti aquela entrevista sua lá, pô, obrigado por ter falado aquilo. Então, pô, Luiz, vi que você falou aquilo, comecei a fazer e foi uma oportunidade mudar algo que eu tava fazendo errado. E esse é o bacana do projeto, da Anamnese da Aprovação. É realmente ajudar quem tá assistindo a gente. Porque essa é a principal possibilidade. E isso também é algo que a medicina nos proporciona. Ajudar ao nosso próximo. Então é uma honra ter vocês aqui nesse nosso projeto. E com certeza vai ajudar muita gente. Muito obrigado. E antes de deixar os dois falarem, né? Porque o show é deles, mas é importante dizer, eu acho que o de hoje é mais bacana porque Valentina e Luiz Felipe são duas pessoas com métodos de estudo completamente diferentes. E isso é bom para os cagadores de regra da internet que vêm dizendo, não faça flashcard, tá aqui o Luiz Felipe que passou com 8.000 cartas no seu deck. Tá aqui Valentina que fez um flashcard, fez outro, mas não fez tanto quanto o Luiz Felipe e tem seu próprio método de estudo. Estudou, inclusive, focando em outra coisa e acabou na Medicina UERJ. E tá tudo certo. Todos os métodos funcionam, cada método funciona para aquela pessoa que está adotando aquele método. Então, por favor, saia da internet antes de cagar regra. Vocês atrapalham. Obrigado. Ó, Vamos lá? fica aí o aviso do professor, tá? Ó, a galera cagando regra. Complicado, né, professor? Então, pra começar, gente, queria saber de você primeiro, Valentina. O que te motivou a escolher a medicina, cara? Como é que surgiu isso na sua vida? Eu acho que, assim, foi algo que eu não sei bem como surgiu, mas eu sei que desde pequena eu sempre quis ser médica. Foi tudo que eu sempre falei desde pequena. Eu nunca pensei realmente e nunca me vi em outra profissão. E é muito engraçado que esse era um dos meus grandes dramas, porque eu ficava... É muito difícil passar pra medicina na pública e, ao mesmo tempo, não tem como eu fazer uma particular. Mas eu não quero fazer nada além disso, então como é que eu vou fazer? Eu realmente tenho essa garra de tentar cursinho nesse concurso que é super difícil. E é engraçado que eu sempre me senti super à vontade, assim, em ambiente hospitalar e tal. Nunca foi aquela coisa, tem medo de ir no médico. Não, eu realmente sempre gostei, sempre me interessei e não me vejo fazendo outra coisa, assim, de verdade, desde muito pequena. Pô, que bom, cara, tá realizando seu sonho, né? É. E você, Luiz, como é que foi isso? O meu, pra mim, é muito parecido com o que a Valentina falou. Desde pequeno, eu sempre tive esse pensamento de fazer medicina.
muito porque meus pais são médicos. Então eu sempre convivi com essa realidade de, tipo, minha mãe tá indo pro plantão, tá voltando do plantão. Até as conversas deles eram muito relacionadas à medicina em si. Tipo, eles discutindo alguns casos do trabalho deles. Então eu ouvia aquilo e eu falava, pô, eu realmente gosto disso, eu quero fazer isso no futuro. E outra coisa que me motivou foi ver como eles ajudam as pessoas, tipo, principalmente na minha família. Tipo, minha família, alguém tá doente, alguém precisa de alguma coisa, eles sempre ajudam. Então ver isso e saber que, tipo, no futuro pode ser eu que possa ajudar as pessoas da minha família, eles mesmos, quando estiverem mais velhos e tal, isso me motivava muito a escolher medicina. Então, desde pequeno, pra mim, foi uma coisa que eu sempre tive essa certeza de querer fazer e seguir esse caminho que era o meu sonho desde criança. E quando vocês perceberam que a medicina era um desafio em relação à dificuldade do vestibular, como é que foi? Foi um baque? Tipo, cara, não sei se eu vou passar. No colégio, vocês eram bons alunos. Como é que era, Valentina? Eu tinha noção que eu ia tentar alguns anos, mas eu não ia ser aquela pessoa que ia ficar estudando até passar. Não, eu tinha um prazo muito bem determinado, no máximo 2, 3 anos de cursinho, até onde eu realmente aguentasse estudar. E se não desse, eu arrumava outra coisa pra fazer. No final desse ano, antes de saber que eu tinha passado, porque eu achava que eu não ia passar, não só achava, como eu tinha certeza que eu não ia passar, que eu tinha aplicado pra, assim, biologia USP. Eu tava com a cabeça feita, tipo, eu vou fazendo muito bem o que eu quero. E é muito doido pensar que realmente deu certo, porque eu tinha tanto medo, mas ao mesmo tempo eu apostava todas as minhas fichas em dar certo, assim. E Cara, na escola eu era uma boa aluna, assim. Era uma boa aluna. Isso é uma coisa que é curiosa, né, Rita? Segundo lugar na medicina UERJ. Tinha medo de não passar, depois de ter feito a prova. E aí a gente vê uma galera, tipo, desesperada depois de sair da prova. Você pode dar seu parecer, que vive isso muito mais tempo que eu. Como é que é essa percepção de quando o aluno sai da prova, cara? Não precisa nem ser da prova, pode ser do simulado. Eu lembro que eu falei isso no dia que a Marcela veio aqui, que teve um simulado que ela tirou 35 acertos quando ela vinha de uma média de 42, 40 acertos. E ela começa a achar que aquilo é o novo normal dela. E aí quando a gente foi ver, com 35 acertos, né, naquele simulado nacional que a gente contrata no curso, a Marcela estava, sei lá, com a terceira maior quantidade de acertos do Brasil. Então, 35 era comparativo. Eu tenho certeza que os dois, quando conferiram suas provas e fizeram um somatório ali, ó, com vozes da cabeça deles, tiraram a seguinte conclusão: não passei com certeza. Por quê? Se a gente fosse comparar aquelas notas que vocês estimaram com as notas dos últimos vestibulares discursivos da UERJ, o primeiro lugar não tinha passado nem na última reclassificação dos outros vestibulares. Exatamente. E você pensa, não vou passar, é o pé no chão. É porque aquela nota ali nunca despencou tanto, assim, né? Vamos dizer assim. Então, eles tinham certeza que eles não iriam passar, baseado na estatística dos outros anos. Mas é o que eu sempre falo, não dá pra gente acreditar em nada enquanto não sai o preto no branco. Porque, no final das contas, principalmente no vestibular da UERJ, é uma competição. E como é que foram os outros competidores? Como é que foram... Eu tô falando competidores, mas eu tô falando dos concorrentes, né? Pelo amor de Deus. Mas como é que foram as outras pessoas? A gente tem que botar as notas em ordem e, no final das contas, surpresa, só não passaram como passaram bem colocados. Muito bem. Muito bem colocados. E é o que eu falo, por mais que a gente, como curso, trabalhe para todo mundo passar em primeiro lugar, não se tem essa certeza até ter o papel no branco. Então é uma surpresa pra gente também, de certa forma. A gente faz o trabalho? Faz o trabalho. Ter o primeiro, segundo, terceiro lugar é uma loucura. A gente não prospecta isso. A gente não trabalha pensando, vai ser assim o resultado. E quando sai, é uma surpresa. Por que é uma surpresa? Porque não dá pra prever. Depende do desempenho de todo mundo naquela prova. E pra eles foi uma surpresa também, porque o diabinho na cabeça só pensa negativo, não pensa positivo de jeito nenhum. As notas vão despencar. Claro, tudo bem não pensar isso, né? É natural que não se pense. Mas essa é a prova cabal de que a gente tem que esperar o resultado final. Que não dá para acreditar em resultados intermediários, né? Tem que ter o preto no branco para comemorar. E quando sai o resultado final, pra gente, como curso, ver o primeiro, segundo, terceiro lugar é, assim, uma coisa de louco, cara. De verdade. Obrigado pela dedicação de vocês, porque é uma coisa incrível. E você, Luiz? Como é que foi na época do colégio? Você, quando descobriu que medicina era um negócio desafiador, você teve medo? Você achava que não ia conseguir? Então, tipo, na época do colégio, eu sempre me esforcei muito e sempre tentei, tipo, manter uma média boa de nota e tal. E eu escolhi fazer medicina muito cedo. Eu escolhi, tipo, no primeiro, segundo ano do ensino médio já, tipo, eu tinha certeza. Antes eu sabia que eu queria fazer,
Mas ali foi quando eu comecei a me preparar e focar, tipo, meu estudo para aquilo. Só que, até mesmo no terceiro ano, eu não tinha, tipo, a dimensão do que era tentar fazer vestibular de medicina. Do quão difícil que era. Foi até uma coisa que eu conversei muito na reunião com o Cid no primeiro ano, na primeira reunião com ele, que eu achava que era uma coisa, mas que na verdade era muito mais embaixo, o buraco era muito mais embaixo. Porque pra mim era, tipo, eu sabia que era difícil, mas, tipo, eu ia estudar um pouquinho ali e ia ser igual na escola. Eu já estudava um pouco e ia bem. Então eu ia estudar um pouco mais e ia conseguir fazer o que eu queria. Então, pra mim era isso. Então, no terceiro ano, foi quando eu não passei, foi quando eu percebi que, tipo, era mais difícil do que eu pensava. Aí foi quando eu sentei e falei, não, é isso mesmo que eu quero. Agora eu entendo que é difícil e é isso que eu vou querer. Eu vou tentar o máximo pra conseguir. Aí eu entrei no Mini e foi quando eu comecei a estudar mais e focar. Direcionado pra isso. E aí, no final, deu certo. Cara, esse relato é muito comum. O relato da pessoa que... São dois alunos aqui, que eram bons alunos no colégio, e que achavam que com um pouquinho mais de esforço, talvez, seria possível passar. E isso a gente escutou aqui já várias vezes. Porque o pessoal acha que o colégio impõe algum desafio que é relevante, quando na realidade, cara, não é bem por aí. O Enem, a prova da UERJ, é uma outra condição. É uma diversidade que você não está acostumado dentro do colégio, sabe? É gente concorrendo com você, é um ano todo que tá valendo ali, então surge uma pressão maior que a gente não tem no colégio, não tem aquele desenrolo que tem no colégio. E eu acho muito importante isso, a gente enfrentar essa fase, até pra começar a aprender como é que é a realidade das coisas, cara. Porque é difícil pra todo mundo em qualquer área, sabe? Você vê isso também, Ritter? Desse contraste do bom aluno ao se deparar com o vestibular? Eu sempre bato na mesma tecla, né? O bom aluno, ele tem dois problemas. Eu sou ótimo aluno. Claro, a prova amanhã é de quê? PA e PG. Vamos estudar PA e PG. A prova amanhã é de quê? Era Vargas. O que as crianças passam o dia fazendo? Estudando Era Vargas na véspera. E o que vai cair na prova da UERJ? Surpresa. Inclusive veio uma prova de biologia louca, muito difícil, que assustou a galera, meio fora do padrão. É o imprevisível, você tem que estar pronto para absolutamente tudo, porque você não sabe o que vem. Eu acho que uma outra coisa também, o problema da escola é que ela cria essa fantasia de que as pessoas vão passar. Só para constar, a Valentina estudou numa escola ótima aqui do Rio de Janeiro e o Luiz Felipe estudou numa escola que é um absurdo de boa aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo reconhece como a melhor escola, assim, mais forte. Não estou dizendo melhor escola em todos os sentidos, mas é uma escola conteudista, dura, assim, é bruta e cobra muito de vocês, né? E aí, quando você se compara com a galera da escola, você está esquecendo que na sua turma tem você e mais 2 querendo medicina. Sim. Mas tem os melhores de todas as outras turmas da cidade inteira, do Brasil inteiro, lá do Acre, lá de Fortaleza, lá do Rio Grande do Sul, os melhores competindo, querendo as vagas nos mesmos lugares pelo SISU. Né? Então, o parâmetro de comparação deles cria essa possibilidade de aprovação direta do terceiro ano, que é muito difícil. Por quê? Você está se comparando com a galera ali da escola. E tem uma galera que não precisa se esforçar tanto em termos de vestibular, porque quer outras carreiras mais tranquilas, né? E aí cria essa ilusão de que vai dar certo, vai dar certo. Sim. Terceiro ano é só se a pessoa estudar pro vestibular. Se estudar pro terceiro ano, sinto muito, difícil de conseguir. Isso é um spoiler? Isso, será? De uma futura convidada, que não é da sei. turma deles? Uma Pode fofa, ser. inclusive. Nossa, um amor. Bom, gente, e aí, bons alunos no colégio se depararam com o desafio do vestibular e vieram fazer o Mini. Como é que foi, Valentina, no seu primeiro ano? Meu primeiro ano foi muito difícil no sentido de realmente entender o que é, tipo, passar pra medicina. Porque é isso que o Luiz falou, eu não tinha muita noção. Hoje em dia eu vejo muito mais passar pra medicina como passar pra um concurso público do que passar para um vestibular. Porque, por exemplo, na nossa turma tem mais biólogo do que gente que saiu direto terceiro. Na verdade, tem muito mais biólogos formados que vão fazer a mesma prova discursiva de biologia que você. Eu gostaria que isso virasse um corte. Tem mais biólogo que gente. Eu amei essa muito frase. boa, muito boa. Mas eu entendi, a gente entendeu. São pessoas profissionais da biologia, sim, né? competindo gente que com tá gente em que outro acabou de sair do patamar. ensino médio. É muito doido, assim. E eu cheguei porque, assim, eu era boa na escola, principalmente em humanas e linguagens. Era a parte que eu ia bem. Eu lembro que no meu terceiro ano eu só estudava, tipo, naturezas e matemática. E mesmo assim teve um bimestre
no meu terceiro ano que eu gabaritei história no boletim. E, tipo, eu não estudava história. Eu não ia nas aulas. E eu sempre tive muita facilidade. Aí eu cheguei no Mini, eu percebi que eu realmente não sabia nada de biologia, química, matemática, assim. Não é nenhuma culpa em relação à minha escola ou nada. Eu realmente tinha muita dificuldade. E eu lembro que eu detestava matemática quando eu entrei no cursinho. Detestava. Ficava tipo, não faz sentido. E eu aprendi a gostar. Então eu acho que o meu primeiro ano de curso foi aprender como eu funciono, assim, pra estudar. E como o que dá certo pra mim e o que não dá. E até amadurecer mesmo. Porque aquele não ia ser o meu ano de aprovação. E eu já tava meio em paz com isso também. Quase passei, mas não foi. E você, Luiz? Como é que foi quando você chegou no Mini? Você viu que ia ter que fazer cursinho, e aí como é que foi, tipo, o primeiro baque de falar, cara, vou fazer um ano de cursinho? Eu lembro que eu eu terminei a escola, né, e fui direto pro Mini porque eu percebi que eu precisava entrar no cursinho pra passar em medicina. Que eu não ia conseguir, tipo, nem estudar sozinho, nem nada disso, porque eu percebi a dificuldade que era, como eu falei. Aí eu lembro que a minha primeira reunião pra entrar no Mini foi com o Ritter, inclusive. E aí ali, quando ele foi explicando o que que era, como é que funcionava, eu já fui percebendo que, tipo, era diferente. Era uma coisa bem mais direcionada, bem mais organizada do que eu tava pensando. Tipo, não o curso em si, mas a forma de estudar e a forma de, tipo, fazer as coisas pra tentar atingir o objetivo que eu tinha que atingir. Então ali eu fui percebendo o que eu tinha que fazer e fui tendo que adaptar o meu estudo do ensino médio pro cursinho. Então o início do ano foi muito de adaptação. Porque o que você falou, eu estudava pra prova. Tipo, no final, no terceiro ano que eu comecei a pensar mais em só vestibular. Mas que eu tinha que estudar pra prova também, porque minha escola era difícil. Então não tinha como deixar as matérias de lado. Eu tinha que estudar para as provas e dar um jeito de focar também no vestibular. Aí, esse início foi muito de adaptação. De mudar, ó. Não é mais uma prova que eu vou fazer de uma matéria, outra. Agora é uma prova com toda a matéria e eu preciso estar preparado para isso. Então foi muito diferente, assim. Aí até eu atingir, tipo, até eu conseguir um método de estudo para mim, foi difícil, sim. O início do ano, assim, mais ou menos. Eu fiquei um pouco perdido nessa situação. Mas aí eu fui conseguindo pensar melhor, tipo, o que eu ia fazer, e aí comecei a fazer flashcard. Mas eu fazia flashcard no aplicativo, que eu até disponibilizei com uns amigos que, enfim. Mas que ele só vai dar pra quem é do Mini, então se você é de fora, não adianta. Brincadeira. Não. Não Aí adianta pedir. eu fazia esses flashcards. Você usava o que? O Anki? É, o Anki, eu não sabia se podia falar o nome Não, do aplicativo pode. aqui. Eu Cara, ficava medo. Inclusive o Anki tá patrocinando a gente, sacanagem. Isso é um debate. Acho que algum dia a gente vai gastar um tempo aqui pra falar sobre o Anki, porque do meu período, do meu tempo de curso, né, 2018-19, pra frente, o pessoal começou a usar muito o Anki no cursinho. Isso é uma coisa que a gente usa e usava muito na faculdade. E ver o Anki indo pro cursinho e ter exemplo aqui, cara, a pessoa foi terceiro lugar da UERJ, usava o Anki. Realmente tem algo aí que pode ser usado pra melhorar o nosso estudo. Então, se você quiser falar um pouquinho como é que era o seu flashcard, como é que você fazia? Assim, eu usava o Anki, mas eu usava só pra biologia. Porque eu sempre tive a certeza na minha cabeça que o meu foco era o UERJ. Eu posso até falar mais sobre isso depois, mas, tipo, o foco pra mim era o UERJ. Então eu focava muito em biologia e química. E biologia pra mim, como era discursivo, eu tentava pegar o máximo de informação possível e botar no Anki. Então os meus Anki são imensos de biologia. Tem muita coisa e às vezes perguntas que nem precisariam estar ali, mas, tipo, botava só por, sabe, vai que cai alguma coisa assim. Não tinha certeza se ia cair ou não. Então tava lá. Aí eu via as aulas normais, tipo, presenciais, que eu fazia o mini presencial, e via as aulas gravadas depois. E aí eu montava esses Ankis e ia fazendo, porque o Anki tem aquele mecanismo de, tipo, você responde agora, aí vai responder daqui a uma semana. Aí se for mais difícil, vai responder daqui a 3 dias. Repetição espaçada. É, isso. E eu funciono muito assim, de ver as coisas aos poucos e absorvendo aos poucos também. E aí me ajudou muito. E aí passei a usar isso, tipo, o resto do ano inteiro. Até o discursivo da UERJ. Você usou pra outras matérias além de biologia? Não, usei ou só pra biologia. Até porque, assim, eu achava muito bom, mas é um negócio que toma muito tempo de montar. Eu sei. Então, às vezes, você acaba perdendo muito tempo montando o Anki do que estudando. Então, às vezes, aí também tem uma coisa, tipo... Até eu percebia que, às vezes, você se engana montando o Anki. Tipo, você monta ele, você tá vendo a matéria. Querendo ou não, você tá lendo a matéria pra montar o Anki. Mas, às vezes, você acha que você tá estudando, montando cartinha, mas você não tá. Você estuda respondendo elas e repetindo essas cartas. Então, só montar o Anki não vai ajudar. Então, como toma muito tempo, eu fiz só pra biologia e ia fazendo isso aos poucos.
Pra não me perder também com muita informação ao mesmo tempo e acabar não conseguindo fazer tudo. Você Era chegou a isso. usar isso também, Valentino, ou Eu não? descobri o Anki na faculdade, tipo... Eu também. Eu descobri, assim, prova de fisiocard Aí mês agora passado. Eu fiz 140 Virou a anos e rainha do fiquei Anki, lá. já me superou. É mesmo? Virou a rainha do Anki. Mas como é que você Bom. fazia no cursinho, por exemplo, pra estudar biologia? Cara, questão. Eu Questão. fazia muita questão e via aula, anotava. Mas é isso, eu fazia questão, aí eu via as questões que eu tinha errado na semana anterior, aí eu refazia essas questões, eu ficava fazendo até não decorar, mas realmente incorporar aquela matéria. Eu fazia isso para as matérias de naturezas e matemática, e muito simulado também. Tudo que eu pudesse estar fazendo de questão automática, eu estava fazendo. Simulado discursivo. Também. Discursivo, objetivo. Porque isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. A preparação pra UERJ, pô, vocês, pódio da UERJ, né? Começou nas 3 semanas ali depois do Enem? Não, começou muito antes. Muito antes. Deu julho, eu já ficava agoniado de não fazer discursiva da UERJ. Tipo, chega ali no meio do ano, quando a matéria já tá, tipo, acabando, pra começar alguma revisão, assim, eu já pegava e ficava agoniado se eu não fizesse alguma discursiva. Porque era meu foco, querendo ou não. Então, era muito difícil pra mim só focar na objetiva. Tipo, é muito importante, claro, pra você consolidar a matéria e saber o que você vai responder depois na discursiva, mas eu achava muito que eu tinha que pegar alguma discursiva. Assim, é difícil, porque as discursivas também esgotam, né? Então, se você queimar a largada, você vai responder tudo de uma vez e Não sobra nada pra depois. não sobra nada pra depois. Aí você acha que respondeu e acha que já sabe, mas aí depois não sabe. Mas isso Porque era uma respondeu coisa muito antes. que eu tava falando com o Ritter até. Como que o pessoal se engana, né, Ritter? Com essa pseudo-preparação ali só depois do Enem. Como que é importante ter esse trabalho desde o começo pro aluno que quer ser aprovado na UERJ? Sim, e o Luiz não falou, mas ele já se destacava na redação modelo UERJ desde o início do ano. Não começou a estudar a redação modelo... Tô Sim. falando alguma bobagem? Não, É eu porque até a falar gente sobre futrica isso. as notas dele todas, enfim. Mas ele não deixou para aprender a fazer a redação modelo UERJ no final da trajetória, né? Você já vinha se destacando nesse modelo de redação Sim. desde o início do ano. Até porque eu acho que isso também, posso estar enganado, deve estar linkado com a sua escola. Se eu estiver enganado, pode falar. Porque essas redações macetadas, montadas, pré-moldadas do Enem, eu duvido que isso acontecesse na sua escola. Ou acontecia? Tinha Às vezes modelo de acontecia, redação, né? mas não vem da escola mesmo essa coisa de escrever mais parecido com a UERJ também. E é isso, né? Então, assim, ele falou que já começou a fazer os cards, né, do Anki antecipadamente, desde o início do ano. Gente, pra mim, né, que tem um pouquinho mais de idade que vocês, o Anki é o filho mais novo do questionário. É alguma coisa que a gente já faz mais ou menos desde a época de Jesus Cristo. Só que antigamente não existia um computador, ou um celular, um tablet onde você fazia isso. Mas as pessoas anotavam as perguntas ali e depois entregavam pro pai ou pra mãe, pro tio que fosse, falavam assim, me toma a matéria. E tinha lá uma lista de 30 perguntas que era tomar a matéria. Chamava tomar matéria, agora chama Anki. Mas é a mesma ideia. Então, assim, é o clássico funcionando desde Jesus Cristo, entende? E eu acho isso muito bacana de ser dito por aquelas pessoas que dizem que método A, método B não funciona. E Valentina falou que ela estudava muito por questões. Para quem quiser as questões de Valentina, precisa procurar drives piratas, Google Drives piratas na internet, que contém provas e simulados de vários cursos do país. Tô mentindo, Valentina? Fala pro povo. Pior que não. Ela baixava e chegava assim, Rita, tira essa dúvida aqui pra mim, por favor, desse simulado que eu peguei. Da onde que é esse simulado, Valentina? Colômbia. La questão é espanhol, tinha dificuldade em entender. Mas era isso, assim, ela fazia todas as provas, fala isso pra galera, de todos os lugares. A forma que eu aprendi que eu funciono é organizar muito tudo. Então, eu pegava domingo à noite, ou tipo, segunda de manhã, e eu organizava minha semana toda. Aí, normalmente, era bem fixo, assim. Eu queria fazer 3 simulados extras, tirando os do curso. Misericórdia. Nossa, não, foi tenso. 3 redações, uma UERJ, uma Enem, e, tipo, refazer alguma que a Rose tinha pedido pra melhorar. E eu tinha meta de questão, que eu
descobri que eu funcionava assim. Conta quantas questões era a sua meta. Tá, assim, minha meta variava entre umas 600 questões por semana, Por talvez. semana. Por semana. Tipo, era o que funcionava pra mim e foi muito engraçado que a gente tava rindo a beça no carro vindo pra cá, falando disso, porque realmente eu cheguei no meu segundo ano de cursinho pensando, é agora ou não é, então vamos fazer questão. E eu chegava na maior cara de pau pro Ritter, tipo assim, Ritter, então, eu fui no Twitter, eu achei esse grupo aqui que tem simulados de outros cursos, tira essa dúvida aqui pra mim, por favor. Ou às vezes eu chegava pro Bruno e ele ficava, cara, da onde você tirou essa questão? Ou o Cid também, Mas nossa. a gente tira as dúvidas, porque no final Sim, o tiravam importante todas. é que vocês passem, né? E graças a Deus deu certo. Sim. E é importante dizer que Luiz Felipe tinha um objetivo mais direcionado ao UERJ, Sim. né? O seu objetivo também era mais direcionado ao UERJ? Ou você acreditava mais numa aprovação via Enem? Então, eu queria muito o UERJ, porque eu sempre idealizei a UERJ, meus avós moram perto da UERJ, eu sou muito próxima deles, então, mal ou bem ia facilitar muito a dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que eu não ia passar pra UERJ. Porque, tipo assim, no meu primeiro ano de curso, eu acho que eu não passei por 2 ou 3 questões na UERJ. Isso foi um negócio que me doeu muito, assim. Eu lembro que eu passei o ano passado inteiro remoendo isso. E eu não tinha tanta facilidade nas provas discursivas. Eu realmente tive que aprender a fazer prova discursiva, porque eu não sabia. Eu era tão habitual pra mim ficar fazendo objetiva e marcar e já ir pensando aquele modo rápido de pensar do Enem, já começa, vai pelo enunciado e tal. E discursiva não é assim. Que eu achava que eu não ia passar, apesar de sempre ser a que eu mais queria. Então eu acabei focando mais no Enem. É uma loucura. Então, pois é, e aí tem duas coisas, né? Você falou que tentava botar uma meta aí de 600 questões, que é insano, mas tem que lembrar que só pelas apostilas do curso, né, já dá umas... Eu contabilizava as do curso. Não, claro, não, mas só as apostilas da semana do curso, eu vou chutar, dá umas 300. Acho que 200, 300, por aí. Por aí? É. Chutando assim, botando umas 60 em média por matéria, Uhum. enfim. Mais o simulado do curso, mais esses simulados extras que ela fazia. E eu lembro que a gente teve uma conversinha de final de ano, que você ia fazer alguma prova, eu acho que foi ano passado, que você falou assim, vou fazer por fazer, não tô muito acreditado. Qual foi essa prova? Eu não lembro. Cara, pior que eu não lembro. Não sei se foi a Unifesp, mas acho que não, porque eu já tinha meio que... E aí, eu lembro que eu te falei, mas independentemente, na minha cabeça, não sei porque, eu acho que foi antes da UERJ. Mas eu lembro que você tava bolado assim, mas eu não estudei direcionada pra isso. Tem 2 semanas que eu não estudo, alguma coisa assim. Eu falei assim, pô, mas você já estuda há 2 anos. Você lembra dessa conversa? Lembro. Pô, você foi acumulando conhecimento. Por mais que as questões fossem objetivas, é como se fosse um Anki do Luiz Felipe. Você tava sendo tomada aquilo ali o tempo inteiro, cobrada, perguntada sobre aquelas matérias. Isso ajuda a memorizar, isso ajuda a aprender. Uma questão que você erra e que você refaz na semana seguinte, como que você estava falando que fazia, isso te ajuda a internalizar aquele conteúdo. Então, no final das contas, o seu método deu super certo para o UERJ, apesar de não ser um método direcionado para o UERJ. Não, essa parada de refazer questão, que foi uma coisa que você falou pra mim, tipo assim, pega das matérias que você tem dificuldade, anota essas questões e refaz, foi o que fez diferença, porque, tipo, não adianta nada, porque é muito fácil você se enganar também fazendo questão, porque não adianta nada você fazer 1000 questões, não corrigir direito, não ver o que você errou, não revisitar aquelas questões e, tipo assim, ai, nossa, que dia produtivo, fiz 200 questões, tipo, não vai adiantar. Não adiantou. Então, assim, o fato de revisitar essas questões e ver esses erros e encher o saco dos professores, tipo assim, até você realmente entender, foi o que fez a diferença, assim. Não o volume, apesar do volume ter me ajudado, Sim. porque muita informação, sempre. Mas uma coisa que eu acho que tem que ficar muito clara pro pessoal é que a preparação de vocês dois para a UERJ, ela começa muito antes da UERJ, entende? Ao longo do ano inteiro vocês fizeram questões discursivas, modelo UERJ, vocês já estavam preparando e moldando a cabeça de vocês para responder a prova da UERJ como deve ser respondida, de um jeito até um pouco mais objetivo, para agradar a gente que prefere dessa forma, entende? Então isso é uma coisa que o pessoal tem que estar atento, que não dá para você se preparar, virar a página assim, na última semana, faltou uma semana pra UERJ aqui, agora eu vou fazer tudo assim. Não, cara.
exige uma preparação, sabe? Sim. É necessário, a gente tá o ano todo estudando sobre isso, estudando isso e buscando isso, e esse é um relato comum de todos os aprovados da UERJ, foram muitos esse ano, pô, é incrível. Quantos alunos a gente já gravou aqui que passaram pra UERJ, cara? E que o pessoal fala, não, desde o começo do ano eu estudava, eu sempre fazia os simulados do Mini pra UERJ, porque a gente sabe que, como ainda não passou o Enem, o pessoal tá muito mais focado pro Enem do que pra UERJ. Só que isso é um equívoco, cara, você não aproveitar a oportunidade de se preparar pra UERJ desde já. E eu vejo muito isso na trajetória de vocês dois. E eu acho que isso faz parte de uma preparação completa, sabe? Você fazer 600 questões por semana, isso é absurdo. Não, isso é absurdo. Você fazia isso, por exemplo? Não, eu ia até falar quando ela falou isso, porque a gente sempre... Eu vinha conversando com ela no carro, né? A gente é muito diferente, muito. Ela é muito organizada, ela organizava toda a semana dela no domingo, eu deixava a vida me levar, assim. Porque eu sabia o que eu precisava estudar, mas, tipo, eu tinha aula de matemática na segunda. Aí eu fazia matemática na segunda. Terminava? Às vezes não. Porque às vezes eu não conseguia terminar. Mas fazia Aí- apostila de matemática. É, Isso. mas ia fazendo pela apostila. Mas aí, tipo, não tinha essa meta de, vou terminar na segunda matemática, vou terminar biologia na terça. Eu ia deixando lá. O importante pra mim era não deixar acumular. Uhum. Mas o dia que eu ia fazer, a hora que eu ia fazer, eu não me preocupava muito com isso. Era fazer. Eu tinha que fazer alguma hora. E, assim, eu comecei a estudar de tarde ficando no Mini. Eu tinha aula de manhã e ficava lá de tarde resolvendo as apostilas. E, assim, eu levava as apostilas que eu precisava fazer pra lá e na hora mesmo que eu ia fazendo. Porque, às vezes, você pega uma apostila que você não quer fazer na hora. E, tipo, é claro que você tem que fazer tudo. Mas tem coisas que se você forçar a fazer, não vai dar certo. Você vai só se desgastar mais ainda. E, pelo menos eu funcionava assim, né? Uhum. Se eu pegasse uma coisa que não me agradava no momento, eu ia me desgastar à toa e eu não ia conseguir estudar tanto quanto eu poderia, se fosse outra matéria, por exemplo. Não ia render tanto como se eu estudasse biologia, por exemplo, naquele momento. Aí, e deixar as matemática para outro dia. Não deixando acumular, mas pegando quando eu estivesse mais confortável para pegar, sabe? E eu ia fazendo assim, tipo, eu precisava entregar uma redação por semana, duas por semana. Eu ia fazer quando eu me sentia tranquilo para fazer. Uhum. Senão ia sair tudo cagado. E eu Não queria eu fazer não queria isso. que saísse tudo Sim. cagado. Então, quando eu estivesse inspirado, quando eu estivesse com vontade de fazer, eu fazia. Agora, tipo, se chegar na véspera e não bateu a vontade, eu ia fazer mesmo forçado, porque não tem como acumular. Mas eu funcionava assim, pelo menos. Cara, João, isso me lembra muito um negócio que um amigo meu, que é influencer digital, fala. Que às vezes a vida não é só prazer, né, cara? Às vezes a gente tem que... Eu vou falar. Às vezes a gente tem que se pra construir valor, né? Pra construir as coisas. Você conhece esse cara? Conheço esse cara, eu aprendi isso aí na época do vestibular, cara. É? Graças a vocês, ao trabalho Que de vocês. isso? Não, pra mim a vida é só prazer. Não, Mas graças ao trabalho de vocês. Mas E é isso, isso. vendo eles falarem, cara, é muito bacana, porque Não passa... chora. Não, passa comigo na minha cabeça assim. Não pô, chora. Porque eu lembro, eu fazia exatamente isso que você fazia. Organizava minha semana no domingo, sabe? E exatamente isso que ele fazia. Ficava no Mini. E fazia as apostilas, mas eu não deixava a vida me levar assim, não. Fazia, tipo, hoje eu tenho que fazer biologia, entendeu? E, cara, é muito bacana porque, eu já falei isso aqui algumas vezes, a medicina vai passar pra gente, cara. São 6 anos ali, acabou a faculdade, beleza. Mas essa percepção e essa construção de disciplina, de maturidade, é pra sempre, cara. Pô, isso a gente não percebe. Demora muito pra virar essa chave e ver, caraca, os 2 anos que você fez de curso, o ano que você fez de curso, é um negócio que vai transformar a tua vida pra sempre. E vale a pena você realmente, como o Ritter falou aí, se dar mal durante um tempinho, porque, cara, é muito recompensador. Não apenas a aprovação, é claro que é tudo pela aprovação, mas o que fica além da aprovação, que a gente só vê depois de alguns anos, mano. E isso é muito bacana, cara. Eu espero que daqui a alguns anos vocês vejam isso e falem, caraca, mano, ainda bem que eu fiz aquilo lá, porque valeu muito a pena. Mas, aproveitando isso aí, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como é que era o maior desafio, qual era o maior desafio de você que fez presencial e de você que fez online? Queria saber, pra gente fazer esse contraste aí. Tá, eu acho que o maior desafio de fazer a turma online é você... Assim, apesar de mais fácil falar que é disciplina, eu já tava tão desesperada pra passar, eu queria tanto, assim, que pra mim não foi mais difícil. O mais difícil, eu acho que foi ficar sem tempo pra ver meus amigos, assim. Porque, tipo assim, eu fiz 1 ano na Tijuca, presencial. E depois eu fui pro ao vivo. E eu fiz, tipo, amigos na Tijuca, assim, inclusive a Lara, amo ela.
E a gente era muito, muito amiga. E depois nós duas fomos pro online. O que foi, tipo assim, bom de certa forma, que a gente tava meio que no mesmo barco, nós duas tentando passar. Mas, ao mesmo tempo, era muito difícil ficar muito tempo sem ver ninguém, tipo... Porque, cara, é isso. Quando você faz 600 vezes por semana, não tem como você ficar saindo sempre, ficar vendo seus amigos. Aí você vai lá, aí abre o Instagram, aí tá a pessoa nos jogos jurídicos, a pessoa saindo. Você fica tipo, cara, eu tô aqui em casa, presa em casa. Mas eu acho que depois que eu virei essa chave do eu tô fazendo isso porque eu quero, e não tem literalmente ninguém me forçando a ficar em casa estudando, eu tô aqui porque eu quero, foi muito mais fácil, assim. Porque deu pra levar as coisas de uma forma mais leve, depois que eu percebi isso. Mas você conseguia fazer outras coisas, tipo academia, coisas... Eu ia pra cá. A única coisa que, tipo assim, eu não abria mão de jeito nenhum. Academia, tipo, umas 4 vezes por semana, 5 na semana que eu tava inspirada. Mas era realmente a única coisa que eu não abria mão e, sei lá, final de semana almoçar com minha família, assim. Mas nem sempre isso acontecia. E às vezes cara, já passou mês que eu não vi meus amigos. Assim, pode ter sido um erro, pode não ter sido um erro, não dá pra saber se, tipo, eu teria passado, mesmo assim, levando as coisas um pouco mais leves, saindo mais. Não dá pra saber. E eu não me arrependo também, porque eu fiz isso mais pra, no final do ano, mesmo se eu não passasse, ter a consciência limpa do tipo, eu fiz tudo que deu, sabe? Ai, por que que eu resolvi ir naquela festa? Se eu poderia ter ficado estudando, tipo, eu não queria ter essa sensação. Então, ter a noção do eu tô aqui porque eu quero. Ninguém tá me forçando. E eu quero fazer o meu máximo, já que eu tô aqui, foi o principal pra tornar o ao vivo mais leve. Que às vezes consegue ser muito pesado. Lembra um pouco a pandemia nesse sentido. Pois é, cara, que relato bacana, cara. Obrigado, de verdade. Pô, muito maneiro mesmo. Fala aí, Luiz, a sua percepção. Eu concordo muito com a Valentina nesse ponto, porque assim, como eu falei, né, eu tentava levar as coisas muito mais leves. Mas mesmo que eu não estivesse fazendo 600 questões por semana, medicina, vestibular pra medicina é um negócio que você tem que abdicar de muita coisa. Independente se você faz 600 questões ou faz 100. Se você quer passar, quer estudar mesmo pra isso, tem que abdicar de muita coisa. Então eu abdiquei de muita, tipo, saída com meus amigos, de encontrar muitos meus amigos. E em prol de viver meu sonho. E é isso que eu abdiquei. Inclusive, eu tinha um amigo que tinha passado pra UERJ, direto do terceiro ano, da minha sala, meu melhor amigo. E não encontrar ele, não poder viver junto com ele aquilo naquele momento, era um negócio que, por um lado, me fazia querer muito passar pra ficar junto com ele. E ele me motivou muito pra isso. Ao mesmo tempo que me motivava muito, era meio que uma frustração, porque eu não estava lá ainda. E eu tinha que abdicar de muita coisa pra estar lá. E foi isso que eu fiz. Levei leve, mas ainda assim abdiquei de encontrar meus amigos. Mas, assim, foi muito bom também, porque na Tijuca eu fiz muitas amizades. O Rita sabe disso. Eu ia falar isso agora. Quando ele falou no início de que eu inspiro muita gente, eu acho que eu não tenho essa noção, porque pra mim eles me inspiravam muito, sabe? Todo mundo ali. Tem um grupo lá que, tipo, eu vou levar pra minha vida inteira, e o Rita sabe disso. Sim. E é isso. Ai. Não, ele vai chorar. Corta. Chora que engaja. A gente faz um corte. Vai cortar. Vai passar lá na Tijuca. Pô, Valentina, assim, eu queria saber de você em relação ao online. Como é que você fazia pra romper um pouquinho essa percepção de que parecia o tempo de pandemia? Qual era a sua rotina? Tipo, cara, isso aqui me fazia realmente ficar ligada nas aulas, eu fluía muito dessa forma, eu colocava o meu ambiente sempre desse jeito, arrumava meu quarto. Tinha algum ritual, digamos assim? Pra academia de manhã cedo, toma um banho, sabe? Acorda, lava o cabelo. Eu acho que é bom pra dar uma despertada. E a turma do ao vivo me ajudou a não sentir que eu tava no tempo de pandemia. Porque as aulas, gente, sério, eu não sei. O Ritter, obviamente, já viu a aula do ao vivo, afinal ele dá aula na turma do ao vivo. Mas assim, é bem o esquema das lives, que as pessoas vão falando e falam alguma coisa e tem muita interatividade. E como são seus amigos falando, você vai ficar focado. Então tem momentos que a gente ri, tem momentos que a gente vai ficar falando uma fofoca. Ou tipo assim, a Meli, que é uma menina que era da minha turma do online,
com os gatinhos dela, que às vezes apareciam, colocando a pata no teclado, aí chegava um bando de letra aleatória. Ela entrando com o login do namorado DJ Sim, Rangel. cara, muito bom, muito bom. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que tinha esse momento de diversão, era uma turma muito, muito boa. Que, nossa, sério, às vezes as pessoas sabiam, cara, cada subetapa do ciclo de Krebs era um negócio de louco. Então você ficava muito fissurado pra também responder as questões com todo mundo. Tipo, era um grande Yankee, digamos assim. Porque todo mundo ficava respondendo. Nossa, isso que você falou é verdade. É um grande Yankee. E você sabe o que é o mais maneiro, principalmente dessa sua turma do online, e ainda tem uma galera que tá na batalha, que tá lá esse ano, é isso da galera responder. E quando a galera do online responde, os novos que acabaram de chegar no Mini, eles entram em pânico. Vai ter que botar pi. Porque toda vez que você faz uma pergunta bizarra de difícil e alguém vai ali e te responde. Eu tô falando de matemática, eu fico imaginando na aula de biologia, na aula de Nossa química, Senhora. que a galera responde. Cara, isso toca um fogo de quem tá começando, que fala assim, como é que essa galera que sabe isso tudo ainda não passou? E o bom do online é esse, por que você sente essa diferença da pandemia que você falou? Porque na pandemia, quando você estava na escola, ninguém falava nada no online. Ficavam todos os alunos dormindo em casa, fingindo que estavam ali, e o professor, coitado, palestrando do jeito que dava para fazer. E o bom do online é essa troca, porque para quem não sabe, né, quem tá em casa, os professores estão falando com os alunos, a gente está escutando vocês, a gente está lendo vocês ao mesmo tempo, então rola essa interatividade. Não é aquela coisa que o professor tá palestrando e você em casa... E isso bota fogo na galera. Isso dá uma instigada em quem tá devagar. E isso é um tapão nas costas, assim, querido, vamos correr, senão você não vai chegar, entende? E eu acho que é isso que move o online. É por isso que o online tá cada vez mais procurado e, graças a Deus, dando cada vez mais certo. Porque nunca deu errado, né? Porque desde a pandemia a gente teria percebido diferença no volume de aprovados e tudo mais. Mas eu acho que esse fato de todo mundo participar, todo mundo se comprometer com o trabalho da aprovação, entender que isso não é trabalho do professor, que é um trabalho individual, é muito legal isso, que isso um bota fogo, bota lenha no outro, e eu chamo isso de cultura. Eu acho que isso é cultura, cultura local, essa coisa de um tacar fogo no outro e botar... Eu posso falar do Luiz Felipe, que estudou com a Amanda, que passou também para o UERJ. Cara, você imagina... você na sala de aula no início ouvindo a Amanda, porque a Amanda já tinha uma carga muito bruta de conhecimento. E você tá lá, sair do terceiro ano agora, ouvindo a mulher sabe tudo, como disse a Valentina. Cada piruvato que não sei o que lá, e você fica assim, como que essa mulher não passou ainda? Quando eu falei que eu estudava de tarde, estudava eu e a Amanda. Então a gente estava junto ali. Então eu sabia o quanto que ela era boa, eu sabia o quanto que ela sabia. E não contentes, estudam juntos até hoje. Sim, a gente tá junto até hoje. Caraca, e pra você, Luiz? Assim, a experiência do presencial. O Vitor já falou um pouco que tinha a Amanda, que também já gravou aqui com a gente, em breve vai estar no ar. Já deve estar quando você estiver vendo isso aqui, né? Mas como é que era como é que foi entrar no ritmo da turma do presencial com gente que já tava de outros anos, por exemplo? Assim, é o que eu falei, era muito diferente, porque eu vim do terceiro ano. Então meu primeiro ano de curso foi aquela adaptação... Primeiro e único. E último. Isso, graças a Deus. O meu primeiro ano de curso, como eu falei, era muito diferente do terceiro ano. Então, até tinha algumas pessoas do terceiro ano que eu conheci e fazem parte desse meu grupo, que eu fiz muitas amizades lá. Mas tinha muita gente que já tinha feito o Mini e já tinha feito até outros cursos. Então, é óbvio que, tipo, eu via como as pessoas sabiam, e às vezes mais do que eu, muitas coisas. Então, eu tive que me inspirar, eu tive que me motivar em cima disso. E a Amanda ajudou muito nisso, o Gabriel ajudou muito nisso, a Ana Bessa ajudou muito nisso. Então... a Gabi também. Eu posso falar todos os nomes aqui, porque eu vou acabar falando todos os nomes alguma hora. Mas, enfim, todos eles me ajudaram muito. Tanto no quesito, vamos motivar um ao outro, porque eles me motivaram muito. Eu motivei muito eles, e eu tô torcendo muito por eles de novo. E no sentido de, vamos descontrair um pouco também. Não é só ficar aqui... se manter são. Exatamente, se manter são. Até durante o estudo, porque eu estava lá de tarde, então todo mundo ali estava de tarde também. Não era só eu e a Amanda, todo esse grupo ficava de tarde. Então... a gente se ajudava muito, então a gente tava com dúvida, falava um com o outro. A gente pedia ajuda pro outro, pedia a redação do outro pra ler como é que foi, pedia ajuda pra tema, pedia ajuda pra resolver questão. Então foi muito bom essa troca, assim. E isso só foi possível porque eu ficava lá no Mini de tarde, estudava lá de tarde. E porque, assim, pra mim, estudar em casa
era mais difícil. Eu percebi que quando eu estava em casa e estava no mini, a comparação era que eu rendia mais no mini, de tarde. Então eu passei a ficar no mini, estudando lá com eles. E foi muito bom pra mim, funcionou muito pra mim esse esquema de ficar lá estudando de tarde. Isso é uma coisa, cara, que eu vejo muito no meu tempo de pré-vestibular. E eu acho que o pessoal acaba errando muito nisso. Você precisa ter bons amigos no vestibular. Eu tive ótimos amigos no vestibular. Eu tive uma rede mesmo de estudo, igual você tá falando, igual você falou. Porque, ainda que você estivesse no online, Valentina, você tinha a rapaziada ali da turma do online que era engajada. Não sei se você fazia foras, mas, por exemplo, a Iris, que foi o nosso primeiro anamnese aqui. A Iris era foras pra caraca. Eu sou amigo dela, ela falava que fazia foras com o pessoal do curso, entendeu? Então, vocês conseguiam ter essa proximidade ainda com a distância do virtual. Mas no presencial, eu que fiz presencial, na minha época não tinha online, cara, isso é muito bacana, essa troca. E é uma troca sincera. Tipo, você quer muito que aquela pessoa passe também. Sim. Você não olha pra ela como uma concorrente, não é isso. Não. E jeito vocês nenhum. estão crescendo juntos. Cara, essa percepção, às vezes eu vejo que, principalmente por conta da pouca idade do pessoal que tá no vestibular, eles deixam muito isso de lado, cara. Não vou ficar aqui dividindo algum saber meu com alguém, não vou ficar aqui ajudando alguém. Não, cara, quando você tá servindo ali o teu amigo, que tá na mesma batalha que você tá aprendendo mais, você tá ganhando também, sabe? Tá todo mundo ganhando. Pô, o quão feliz você fica de olhar pro lado e ver a Amanda na sua turma, Cara, por exemplo. muito feliz. O dia que eu vi a lista, eu vi o meu nome lá, eu desci um pouquinho só, eu vi o nome dela, eu fiquei muito feliz. Eu liguei pra ela, eu avisei que ela tinha passado, ela não ia ver. Ela não ia ver a nota. Ela ia esperar sair o oficial. Eu vi a extra-oficial e ela tava numa posição que, tipo, era segura que ela ia passar. É isso. Eu liguei pra ela e avisei. Então, tipo, É um fui negócio muito mágico, feliz. sabe? Sério, Pô, a pessoa que tava ali, cara, no dia a dia com você, passou junto com você. sim. Eu tive essa oportunidade também com a Ana, cara, que tá lá na faculdade comigo. E, pô, isso é muito bacana, cara. Você construir essa proximidade, batalhando, buscando o mesmo objetivo. Isso é muito legal. Então, se eu puder deixar uma sugestão pra você que tá fazendo vestibular, cara, tenha uma boa rede de amigos. Sim. Ajude seus amigos e seja ajudado por eles. Tenha humildade, sabe? Com certeza aquela pessoa ali tem alguma coisa pra te ensinar, vai te dar alguma dica que você não tava ligado, vai olhar pra sua redação e vai analisar criticamente e vai falar, pô, cara, por que você não usou esse conectivo? E é esse conectivo que você vai usar lá na hora da prova que vai fazer total diferença. Sim, total. Pô, então, muito bacana isso aí que vocês falaram, porque são ambientes distintos, né? Um do online e outro do presencial, que vivenciaram uma realidade semelhante. Como é que Sim. era pra você, Valentina? Tipo, vocês faziam call, vocês ficavam no WhatsApp falando? Desculpa, eu peguei o celular, não é que eu tô vendo no meu Instagram nem nada do tipo, não. É porque às vezes a gente tanto não percebe que eu quero ler exatamente o que a pessoa falou hoje sobre o Luiz Felipe, tá? Mesmo ele sendo reservado, ele se dava com todo mundo. E sempre querendo ajudar e sempre querendo participar. E isso é interessante também. Porque tu pode pensar no vestibular como uma competição com os outros ou tentar crescer em todos juntos e ajudar os outros como ele também fazia estudando com a gente. Pesado, Ai. né? Aí. João. Eu sabia que era ele. Oh, É muito fofo. na verdade, foi ele que escreveu pro João mandar. Quebrando o clima emocionante da coisa. Mas todo mundo fala isso, assim, e de vocês também, e de muita gente que tá no curso, que as pessoas se ajudam. A aprovação é individual, mas a trajetória, ela não é individualista. Ela é... Qual que seria a palavra para quando as coisas convivem? Tem uma palavra em biologia para isso. Quando as coisas convivem... Simbiose? Pode ser. As coisas Pode convivem ser. se complementando e se completando. Isso é muito legal. Porque as pessoas criam um ambiente ali mesmo, um meio ambiente, onde um ajuda o outro, um impulsiona o outro, e isso é muito legal. Porque ela é individual, mas não é solitária. Era isso que eu queria Muito dizer. bom. Não é Ótima solitária, fala. é todo mundo Exatamente, junto. exatamente. Todo mundo junto. Já E faz assim, o corte. Mais um. Mais um corte. Eu queria saber de você, Valentina, porque o pessoal pode ficar com um pouco de receio, tipo, cara, mas como é que eu vou fazer online e ainda assim vou ter uma rede pra me ajudar? Como é que vocês faziam isso? A gente ficava o dia inteiro estudando e depois a gente conversava no WhatsApp. Tinha um grupo paralelo de vocês? Oh, que surpresa! Não, mas eu sempre falava, tipo, no privado com as minhas amigas também. Então, assim, tinha gente que estuda no Forest, tem gente que estuda no Forest até hoje, até na faculdade, juntos. Eu não era pessoa do Forest, mas eu estudava no meu horário e depois eu ficava falando, tipo, no WhatsApp. Ai, vocês viram essa questão? Que questão horrível. Meu Deus. E, assim, férias saindo sempre. Então,
tinha esses momentos de recarga, digamos Sim. assim. Que são muito importantes, cara. Muito, muito mesmo, de verdade. Por exemplo, o pessoal não entende isso. No momento que você tá ali à tarde estudando no curso, cara, vai ter meia hora ali, que é a meia hora que você tá falando besteira com seus amigos. E que é Com importante pra certeza. caraca, cara. Às vezes mais de meia hora, inclusive. E que é importante, Bem mais de sabe? meia hora. Porque aquilo ali vai fazer realmente Pegar você impulso. ficar... Ah. Isso, você vai afiar o machado, como aquela parábola diz. Olha, Pô, dá licença, professor. Bom, gente, quero saber de vocês agora sobre a reta final UERJ. Passamos o Enem e viramos a chave pra fazer o UERJ. Como é que foi isso pra cada um de vocês, começando pelo Luiz? Então, eu lembro até hoje do que o Alcide falou pra mim. Pra mim, pra todo o curso, né? A virada de chave tem que ser, assim, imediata. Você não pode pensar mais no Enem. O Enem acabou. Já passou, tipo, só pensar no Enem só vai prejudicar. Mesmo se você... Às vezes você acha que passou e não passou. Às vezes você acha que não passou, aí fica pior. Então, é virar a chave, assim, na hora. E foi o que eu fiz, tipo. Eu nem quis pensar, já não corrijo prova, já não corrijo coisa do Enem de jeito nenhum. Não corrigi o meu feito, até tá hoje. feito. Até Tá hoje feito, eu não tá corrigi o Enem. Também não. Então, virou a chave, virou. E eu comecei a estudar pra UERJ. Aí eu revi as aulas pra discursiva, porque em biologia, eu sabia que pra eu passar, eu teria que ir muito bem em biologia, porque era meu porto seguro era a biologia. A minha segurança estava ali. Então eu tinha que ir muito bem em biologia. Então eu foquei muito. Foi aí que eu fiz muitos Anques, que eu sempre já tinha feito uma grande parte durante o ano. Completei alguns que estavam faltando. E revi muitas aulas que estavam no portal. Isso ajudou muito na discursiva, porque, assim, como antes tinha muita coisa pra ver pro Enem, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi mesmo coisa entre Enem e UERJ. Aprendi coisa ali. Então, eu acho que fez total diferença ver as aulas de novo e fazer muito Anki. Porque, tipo, eu achava que às vezes que eu sabia uma matéria inteira, mas eu sabia pro Enem, que é um foco diferente do foco da UERJ. Então, mesmo estando focado o ano inteiro, ainda tinha coisas que no final ali, se eu não tivesse visto, eu não saberia. E que, inclusive, caíram na prova. E isso me ajudou muito. Rever essas aulas e refazer os Anki que eu tinha feito. Só deixa eu localizar um pouquinho as pessoas que não conhecem o Mini, né, e que podem estar assistindo ao podcast, que é o seguinte: toda aula que é dada no curso, seja presencial ou online, a aula online ela fica gravada. A aula que eu dei para turma online, ela tá gravada na plataforma, mas também existe uma gravação que a gente fez à parte de todo o conteúdo. O que o Luiz está falando é isso, Sim, que você reassistia, isso. né? Como se fosse um livro de biologia. É. Você vai lá e assiste. É a aula inteira. Onde a gente explica todas as matérias detalhadamente. E são até mais lerdas, né, as aulas. São mais muito lentas. maiores. Não é tipo o São, tempo tipo, da aula do 5 horas. curso. Não é o tempo da aula do curso, exato. É uma aula muito destrinchada. Porque como ela é gravada, aquilo ali é um SOS para quem não sabe aquela matéria. Então a pessoa precisa pegar um negócio muito bem destrinchado, muito bem explicado, com calma, enfim, sem pressa. Então foi isso que o Luiz fez. No final das contas, o que você acabou fazendo ali foi ler um livro de biologia Isso. inteiro quando você revê essas aulas inteiras, Isso. né? Química, então, a galera É imenso. reclama que as aulas são É imenso, gigantescas. é imenso. Porque, assim, é desde do quark até um polímero gigantesco. É um Sim. negócio absurdo, né? Enfim, é só pra localizar a galera. Valentino, por favor, como é que foi sua reta final? O engraçado é que na reta final UERJ eu já tava muito cansada. Nossa, eu tava assim, exausta. E eu tinha muita dificuldade com prova discursiva, porque eu tinha um problema muito sério que eu não sabia responder objetivamente. O que é realmente, o que a UERJ quer. Que você responda as questões Sepa. objetivamente. Então eu lembro de uma questão de um simulado de química, que era tipo assim, uma reação aleatória. E quando eu fui ver, eu tava falando de eletrólise, eu tava montando uma questão minha praticamente, sabe? Eu tava realmente saindo por uma outra tangente e eu tinha muita dificuldade nisso. Aí eu sempre mandava, tipo assim, pro Alcide, tipo, ai, por que eu não tô acertando? Por que eu não tô conseguindo fazer isso? E ao mesmo tempo que eu queria ir melhor na UESP, porque eu queria muito passar pra essa faculdade, isso me desmotivava muito, porque eu não ia tão bem nos simulados, porque eu fazia outro simulado, eu fazia o simulado que tava na minha cabeça, porque eu achava que, aí tem uma pegadinha, é mais difícil do que eu tô achando, aí tem que ser algo mais específico. Até que eu lembro que
eu tava tão cansada que era pra, sei lá, colocar a fórmula de uma outra coisa, outro composto. E era uma resposta tão simples, tipo, etanol. O composto era o etanol. E eu tava assim, não, porque se fizer assim, assado. E eu lembro do Alcide falando, olha, se você não mudar essa postura agora e entender como se faz essa prova, não vai dar. E você tem conteúdo e você pode passar, mas você tem que mudar sua atitude. E foi aí que eu passei a ser objetiva e aprender a estudar a prova. Então, eu acho que na reta final UERJ não foi nem tanto conteúdo. Óbvio que eu fui aprendendo conteúdo à medida que eu fui fazendo todas as provas discursivas da UERJ, que tinha nas apostilas de mini. Nem fiquei pegando simulador extra nesse período, nem nada. Graças a Deus. Mas eu acho que era entender como é que era a prova. Isso foi o principal pra mim na reta final. Senão não teria passado. Acho que esse é um relato comum até do pessoal que passou pra UERJ. Que a reta final ali é pra realmente lapidar o entendimento da prova. Responder o mais próximo possível do gabarito que vai sair domingo, ali 2 horas depois que vocês saíram da prova. E eu acho que é isso que a gente consegue fazer realmente, cara. Porque eu lembro quando eu saí da UERJ em 2018, tive uma nota muito boa. E, cara, eu bati assim, com o gabarito e falava, que isso, cara? Como assim, sabe? Eu fiz isso aqui mesmo, porque é responder muito igual. O substantivo na questão de química, 2 pontos. A forma como você vai botar o bastão, sabe? Exatamente. Pô, esses detalhes eu acho que a gente pega muito na reta final. Queria saber até do Luiz, você percebe isso? É que você fazia muito Anki, mas você também com certeza fazia as questões. Você percebeu essa Sim. melhora nas questões? Sim, é porque assim, eu fazia o Anki é tipo pergunta-resposta. Então é muito diferente da UERJ também. Então era meio que traduzir o que eu tinha estudado pra linguagem que a UERJ queria. Então era tipo, resumir o que eu tinha que resumir, escrever em química na forma que eu tinha que escrever e tipo, o conteúdo eu já tinha conseguido pegar. Aí esse final também foi muito importante pra saber como que eu ia escrever na prova. Porque às vezes até nos simulados eu sabia a resposta. Eu respondia às vezes certo, só que a forma como eu escrevi às vezes foi demais, mais do que precisava, eu me enrolava e não conseguia, sabe? E aí Esse detalhe que você falou é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Porque é isso. O aluno que tá muito bem preparado e não conhece a prova da UERJ, ele comete um erro, assim, bizarro. Que é querer falar além do que é necessário. Sim. E aí, como ele começa a falar além do que é necessário, ele não domina muito bem aquilo ali, já era. Ele vai Sim. perder o ponto. Se Sim. você falasse exatamente com uma preparação certa, como você falou, cara, o básico, respondeu, acabou, vamos pra próxima. Isso. Obedeceu o comando. E, pô, são o quê? 40 itens na prova da UERJ, sabe? São 10 questões, cara, mas são 40 itens, 38 ou 40 itens ali dentro. Com uma margem de erro muito pequena. E essa batalha eu acho que a gente ganha muito nessas 3 semanas, entendeu? Vocês conseguiram começar a perceber isso durante esse tempo? Que a margem de erro era pequena e que você tinha que estar ali cumprindo aquilo que o Bruno e que o Alcide estavam falando pra vocês? Sim. Assim, eu sabia muito que a margem de erro era muito pequena. Assim, não tinha como saber que a nota ia descer. Sim, claro. Não tinha como saber. Então, pra mim, era tipo, errou uma questão, acabou, assim. Porque a questão vale 2. Com a nota sendo 92,5, como foi... Porque há 3 anos estava assim. Como foi a nota tão alta assim, errou uma questão... Eu até brincava muito com o pessoal da minha turma, né? A gente brincava muito sobre isso. Que a margem de erro era muito pequena. Muito pequena. Então, era focar, estudar e saber responder como ela queria, como a UERJ queria. E foi isso que eu tentei fazer. No final, eu não consegui tirar o 92,5, mas também... 03, tá? 03 da UERJ aqui. Não, mas- pelo amor de Deus, cara. Então, tem só pra fazer um complementozinho, é muito engraçado como que os relatos são semelhantes em alguns pontos e diferentes em outros, né? Porque a Valentina falou assim, eu já tinha todo o conhecimento e tive que aprender a responder no modelo UERJ. Não, todo conhecimento. Todo Peraí. mundo- Não, você entendeu o que eu queria. Eu Mas sei. bastante conhecimento. Claro, eram 2 anos de carga, né? Ela tinha 2 anos de mini estudando só pro vestibular de medicina. E o Luiz Felipe, quem quiser voltar o vídeo e ouvir, ele falou assim, eu aprendi muita coisa, né? Ou Aprendi. relembrou muita coisa nessas 3 semanas de aprofundamento, onde vocês olham só pra prova da UERJ, para aquele modelo de prova. E isso é muito bacana, porque isso mostra como cada um tem a sua trajetória, como elas são diferentes, como elas têm suas peculiaridades, e no final das contas, levaram os 2 colados ali pro mesmo lugar. E eu, mesmo sendo professor de matemática e não entendendo nada não, pouco, né, da prova discursiva da UERJ,
isso que eles estão falando, para quem não é familiarizado com a prova ela é muito objetiva nas suas perguntas e você tem que responder ao comando. Qual é o nome desse objeto? Caneca. E não responda mais nada. Eu tô falando alguma besteira? Me corrija. Exatamente assim. Ninguém perguntou do que é feito, ninguém perguntou para que serve. E isso é um problema que vem das escolas. Porque na escola, se a professora pergunta na prova qual o nome disso, você responde caneca, a nota é 0. Porque ela quer que você fale, olha, é caneca, é de cerâmica, tem umas letrinhas aqui, serve para beber café, mas eventualmente você pode colocar água. É vendida na internet, etc, etc, etc. Se você não dá uma resposta completa para uma pergunta incompleta, é 0. Porque a professora ou o professor na escola perguntou qual é o nome do objeto. E ela queria uma resposta de você palestrando sobre aquele tópico. Então o aluno ele vem da escola mal educado para o UERJ. Ele vem mal treinado para o UERJ. E essa percepção eu tenho muito porque eu fazia aquelas lives de simulado com o Alcides, né? E ele me mostrava todos os simulados e tal. E é bizarra a evolução de vocês, do primeiro simulado pro último, ali na véspera da UERJ. É bizarra, cara. Porque vocês chegam escrevendo pra caraca, tudo desorganizado, sem nada bonitinho. Vocês escrevem igual como se fosse uma prova de colégio. roteiro. Isso, igual prova de colégio, rasura, e puxa pra lá, e responde aqui, sendo que aquilo ali é um concurso público. Você Fora tem que da fazer área de resolução. e é isso aí, a gente que se vire. E aí, cara, você chega no final ali, na véspera da UERJ, no último simulado do ano, pô, você compara, você pega o primeiro simulado da UERJ, se não me engano é março, abril, no mini, e o último ali, que é na semana antes da UERJ, você vê, você fala. Eu lembro de eu ter tido essa conversa com vocês ano passado. Cara, olha como o pessoal evoluiu. Você vê nas notas e na resolução das provas. Uma prova limpa, uma prova organizada, uma prova que facilita o trabalho do corretor. Porque, irmão, o cara tá lá fazendo o trabalho dele, vamos ajudar ele, pô. Que isso? Vamos ajudar. O corretor vai olhar e falar, pô, cara, esse cara se preocupou aqui com o meu bem-estar. Talvez ele até te agradeça. Pô, obrigado, querido. Obrigado aí por ter feito isso por mim, sabe? Pô, a vida do cara já tá ruim, cara. Um calor do caramba. Senegalês. Pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Então... Eu até falo de quando eu trabalhava em colégio, né? Quando eu ia pro corrigir prova, se eu não entendia a letra, era 0. Então, uma prova organizada, uma prova limpa. Se você pegar alguém mal-humorado e te dar um 0, não custa nada. Muito fácil. Então a gente tem que cultivar essa preocupação. Acho que isso é uma coisa que a gente cultivou muito bem ano passado. Ao longo desses anos aí, o Alcides cultiva isso muito bem, que é a percepção que você tem que estar na condição ali do corretor e você tem que facilitar a vida do cara. Então... Não vem com esse papinho de, não, pô, respondi certo, só tá desorganizado, só tá porco, só parece que eu cuspi na prova. Pelo amor de Deus, meu amigo. Vamos fazer um trabalho limpo e honesto ali. Então, encaminhando a nossa anamnese pro final. Pô, que oportunidade. Muito obrigado novamente. Queria saber de vocês. Vocês imaginavam que iam estar no pódio? Você imaginava que ia ser o terceiro lugar da UERJ? Não, eu não imaginava nem que eu ia passar. Quem dirá no terceiro lugar, mas... É porque, é o que eu falei, a comparação com os outros anos era muito complicada, com a nota de corte dos outros anos. A comparação com as pessoas da turma do Mini em si era muito complicado também. E não tinha como saber. Eu não corrijo prova. Aí eu até contei pra Valentina no carro que essa prova de biologia eu tava um pouco seguro. Aí eu fui ver a primeira questão, eu já tinha errado uma coisinha. Já entrei em colapso ali. Aí não vi mais nada também. Aí já não sabia se ia passar ou não. Já ficava achando que não ia passar. Aí esperei. Aí depois deu certo quando eu vi a nota no final. E você, Valentina? Nossa, se tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu não ia passar. É surreal, assim. Eu lembro de ter uma conversa séria com minha mãe do não quero fazer o UERJ. Porque eu não acho que eu vou passar. Eu acho que minha nota vai ser ruim. E vai aparecer lá minha nota ruim pra todo mundo do curso. E minha mãe falou, você vai fazer essa prova, nem que eu te leve. Eu vou ficar esperando você entrar. E você vai fazer. Aí, obviamente, eu fiz e ainda bem que ela me forçou. Nossa. Porque ela estudou pouco, 600 questões por semana. É pouco. Mas isso eu acho que é muito importante, muito cara, doido. pra marcar pro pessoal que tá em casa que... Irmão, certeza a gente não tem, cara. Você tem que fazer o trabalho e entregar o seu melhor no dia da prova, sabe? E aí, pô, olha isso, cara. Terceiro e segundo lugar aqui na mesa com a gente no dia de hoje. Pô, muito obrigado por isso, de verdade. E como é que foi no dia de prova, Luiz? No dia de fazer a UERJ? Tava tranquilo, a temperatura tava boa. Então. Mercúrio estava retrógrado. Como tava tudo? Então, eu tava bem nervoso, porque foi o ano inteiro pra aquele dia. Assim, eu falei, a UERJ era meu sonho desde o início do ano. Então, eu tava vivendo e estudando pra aquele dia principalmente. É claro que tinha um Enem, óbvio. Mas o principal pra mim era aquilo. E a minha noite de sono foi péssima. Péssima. Eu lembro que o Alcides, ele falava que... 2 dias antes da prova, ele falou... tire uma boa noite de sono hoje, porque
a de amanhã não vai ser boa. E ele, tipo, tava certo. A minha noite de sono foi péssima. Eu dormi, tipo, 2 da manhã, porque eu ficava me revirando na cama, eu não conseguia dormir, não conseguia fechar o olho e descansar. Porque eu ficava pensando nas mil possibilidades que eu tinha que fazer. Tipo, ai, se eu não conseguir passar, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar no mínimo, vou tentar outra coisa, vou fazer o quê? E não conseguia dormir. Aí eu cheguei lá, fui fazer a prova, assim, nervoso, óbvio. Mas aí eu encontrei meu amigo que passou pra UERJ, ele me ajudou também a me acalmar. Aí eu fiz a prova. Durante a prova, eu já não... Porque a prova veio realmente difícil. Então, eu já não tinha certeza se ia passar ou não. Então, só veio certeza quando eu vi a nota. Então, foi isso. Basicamente isso. Nervosismo, mas que no final deu certo. E você, Valentina? É engraçado que eu tava tranquila, porque pra mim, tipo assim, eu já tava, ai, vou fazer logo, vamos terminar, que eu tava doida pra entrar de férias. Então, assim, acho que tava pensando mais na resenha que ia ter depois da prova do que na prova. Eu cheguei, aí eu vi que a prova tava dificílima, eu tava numa sala sem ar, o chocolate que eu trouxe pra prova tava derretendo. Eu abri as questões, tava um negócio de outro mundo, eu falei, olha, já tô aqui, vou fazer meu melhor. Eu tava muito na paz, assim, fazendo aquela prova, que é engraçado, porque foi a prova que eu passei, foi que eu tava mais tranquila, que eu tava, assim, eu tive finalmente aquela sensação, eu fiz o que deu. Sim. Eu fiz o meu melhor e, enfim, foi muito bom, assim. Segundo lugar. Só isso. Só isso, pouca coisa. Bom, gente, deixa o recado aí pro futuro calouro de vocês, por favor. Eu foquei muito na UERJ e espero que vocês também passem pra UERJ. Estou esperando vocês todos no Casaf, meus futuros calouros. Porque, assim, desculpa, João, mas é melhor do Rio, é a UERJ, tá? A gente tá aqui pra provar isso. E te esperando todos vocês lá, porque, sério, a UERJ pra mim é um sonho e vai ser pra vocês também. Não desistam, vão até o final, porque eu aprendi muita coisa no final, nas 3 semanas. Talvez se a prova fosse 2 semanas antes, eu não teria passado, porque eu aprendi muito naquela semana. E é isso. Estudem, não desistam e venham pra UERJ. É um prazer imenso estar aqui. Não consigo nem dimensionar em palavras o quão absurdo é isso tudo. E deixar claro que é um processo totalmente individual. Então, não perca tempo se comparando que, fulano sabe mais. Eu não sei nada. Tipo assim, nada tá garantido. A única coisa que você pode garantir é o que você faz. Que é você tá em paz com você mesmo e saber que no fim você tá fazendo isso por você. Você tá fazendo isso pelo seu sonho, independente se seu sonho for passar pra UERJ, que é a melhor do Rio, ou pra UFRJ, pra UF, enfim. E entender que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, nada tem seu tempo errado. É isso, eu espero realmente que não desistam e confiem em vocês, acreditem no potencial, porque se tudo der certo, eu vou estar recebendo vocês ano que vem, lá na UERJ também. Inclusive, se quiserem mandar alguma pergunta, alguma dica, qualquer coisa, pode mandar mensagem no Instagram, meu arroba é luisfelipe.prates. Se a Valentina quiser falar também. O meu... Luiz com Z. O meu arroba é Valentina, com 2 azinhos no final, _Barros. Que oportunidade. Professor, por favor. Gente, é muito bom ouvir eles falando sobre isso, sobre a persistência, né, de seguirem em frente. Hoje de manhã eu comecei meu dia batendo um papo com a Isa, que é aluna do online, e ela me falando umas questões dela, e aí eu emendei numas questões minhas. Virou uma terapia de professor-aluno ali, né? E é importante a gente entender que nem sempre na vida a gente vai ganhar. Muitas vezes a vida vai tentar atrapalhar a gente vai ficar frustrado. Vão acontecer coisas que a gente pensa assim, pô, eu não mereço isso. Eu tenho certeza que muita gente que ainda não passou, que tá na luta há 3 anos, 4 anos, olha pro seu resultado e pensa assim, eu mereço muito já ter passado. E a vida não tá me dando o que eu mereço. É muito frustrante, é muito... A palavra me fugiu, mas é injusto da vida comigo. E a vida são essas injustiças. Mas o que eu falei hoje com ela foi... Já aconteceram coisas comigo recentemente que eu falei assim, cara, eu não merecia ter passado por isso. Não é isso que eu planto na vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês pensam nisso. Mas o que a gente tem que botar na nossa cabeça é, eu não vou parar.
Eu vou continuar andando pra frente, eu vou atropelar essa vida que quer me atrapalhar até eu chegar no meu objetivo. Eu acho que você que tá aí há 3 anos, 4 anos tentando, tem que pensar assim, eu vou atropelar a vida que não quer me deixar passar para a próxima etapa, que é a faculdade de medicina, até eu entrar na faculdade de medicina. Porque a vida vai ser isso. Agora é o vestibular, ali na frente vai ser, sei lá, uma doença sua, uma doença na família, alguma coisa querendo atrapalhar, mas você não pode deixar isso te parar. Você tem que andar para frente. Eu acho, e hoje meu dia começou com isso tá martelando na minha cabeça. Depois eu conto com mais detalhes para vocês aqui no off. Bom, gente, agora o curso queria fazer uma homenagem para vocês. Chamar aqui o arquivo confidencial, por favor. Ah, mentira. Chora que engaja. Fala, meu irmão. Beleza? Passando aqui para te parabenizar por esse ano maravilhoso que foi o ano passado, de muita batalha, de muita luta, e que no final valeu tudo a pena, deu tudo certo, graças a Deus. E é isso, cara. Uma inspiração para mim e para todo mundo aqui, da família sempre. Muito orgulhoso de você, cara. Tamo junto. Oi, meu filho. Sabe o quanto você foi merecedor dessa sua conquista, né? Porque você abdicou de muito tempo, muita coisa, foi muito tempo de estudo, de dedicação, abdicar de presença de amigos e familiares para chegar onde você chegou. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Oi, boa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou o pai do Luiz Felipe. E o que eu tenho para falar é muito simples, para falar o orgulho enorme que nós temos de você, meu filho. Eu e sua mãe, toda a família. Orgulho na pessoa que você se transformou. Orgulho de você ser quem você é. Orgulho e uma admiração enorme por você. Falar de você emociona. E é isso, a gente te ama demais, meu filho. Um beijo. A gente se conhece há muitos anos. Em todo esse tempo você sempre falou como você queria fazer medicina. E foi muito gratificante ver esse sonho poder se realizar depois de tanto esforço, de tanta luta que você teve por esse todo tempo aí no Mini. Eu fico muito feliz de estar com você e vou estar com você para todos os momentos da futura médica. Te amo, Tina. Oi, Valentina, que honra estar aqui falando pra você. Eu sabia que você ia alcançar seu objetivo, só não sabia que você ia arrasar tanto, né? Olha, parabéns, tenho certeza que você vai ser uma médica maravilhosa, porque medicina vai além da profissão. Medicina é sobre doação, sobre empatia, sobre generosidade, isso você tem de sobra, viu? Voa alto e continua nos enchendo de muito orgulho. Te amo. Oi, filha. Passando aqui para dizer o quanto eu me orgulho de você. Pessoa paciente, obstinada e resiliente. Desde os 6 anos você fala para mim, mãe, quero ser médica. E eu fiz, no fundo, acreditei. Tinha certeza que você ia chegar lá. Parabéns, meu amor. Está no lugar que você sempre batalhou para estar. Um beijo, te amo. Muito. Você falou assim, meu pai tava chorando. Tava, E parou continuou. de chorar, começou a Continuou. gravar, chorou de novo. Ainda bem que foi rápido, senão eu ia começar também. Sigo invicto. Bom, gente, foi isso por hoje. Obrigado novamente, cara. Que oportunidade estar com 2 pessoas tão especiais para a história do curso. Vocês fazem parte da história do Mini, isso tem que ficar claro. E é uma honra ter vocês na nossa história, cara. De verdade, obrigado por isso. Obrigado a vocês. Pô, que oportunidade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. O João falou que vocês estão na história do Mini, vocês estão na minha história. A gente agora é amigo do bar, da rua, né? Não mais do Mini, não mais na relação professor-aluno, mas uma amizade que eu espero que seja pra vida inteira. Sim. Não se esqueçam disso quando vocês tiverem seus carimbos, me deem receitas em branco. Pra você que tá aí nos assistindo, já sabe, curte, compartilha, manda pro seu amigo que tá vivendo aí o vestibular. Segue o Mini nas redes sociais, @CursoMini. E se você quiser viver isso aí que os dois estão vivendo, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, fala com o Alex, com a Ana Paula e venha fazer parte da família. Um abraço e o Mini somos nós.